nós visitamos a casa de uma empresária para saber como ela organiza a geladeira, já que ela tem uma vida atribulada, e saber o que ela está fazendo de certo e errado. A Gisele tem uma vida corrida. Gisele, como é que é o teu dia a dia? Quem que organiza a geladeira? Como é que é a tua rotina? Você dedica um tempo para colocar cada coisa no lugar? Conta pra gente. Então, Marja, eu trabalho em média 12 horas por dia. E não sou só eu que mexo ali na geladeira. É eu, meu esposo, meu marido. Dia de semana eu só venho em casa para dormir. Aí quando eu tenho um tempinho a mais no final de semana, eu tento organizar. Mas em média eu não consigo ter muito tempo para isso, não. Agora a gente então vai descobrir realmente, né, o quanto estraga, o quanto não estraga, o que pode e o que não pode. Ótimo, vou achar isso ótimo. Gisele, a Caroline vai nos ajudar e vai dizer então o que tá certo e o que tá errado na tua geladeira. Caroline, muito comum esse tipo de erro, de colocar achando que não vai estragar e daqui a 2, 3 dias tá estragado na geladeira? Na verdade, a maioria das pessoas tem alguns costumes, né? Que isso vem da casa da gente, depois quando vai morar sozinho ou casa, enfim, leva esses costumes, né? Porque antigamente as pessoas diziam que alguns alimentos tinham que ficar guardados. Então agora a gente vai dar uma olhadinha na geladeira da Gisele. Começando já aqui na porta, a gente tem então o alho, né? É um alimento que ele não precisa estar dentro da geladeira, porque ele, na verdade, o processo dele natural seria a gente deixar ele numa fruteira, num lugar onde não estivesse muita luz, porque ele dentro da geladeira com a refrigeração, ele acaba por murchar e ele também brota. Outro alimento que eu vejo aqui que a Gisele guarda na geladeira é o mel, né? E o mel também é um alimento que ele pode ficar fora da geladeira, porque ele dentro da geladeira, ele por ser um açúcar, ele fica açucarado, né? Então acaba por cristalizar, então a gente também não precisa deixar ele dentro da geladeira. Descobrimos que alguns alimentos também não devem ser guardados lado a lado na gaveta da geladeira. Quando a gente fala da batata, por ela ser um amido, né? E ela ser concentrado, então, transformado em açúcar, quando ela fica sob refrigeração, ela acaba perdendo o sabor e a concentração de açúcar também fica maior. Quando a gente fala do tomate, né? Ele é um fruto, né? Ele não é um legume nem uma verdura. Então a gente deveria de deixar ele fora da geladeira, com a crista dele, né, a cabecinha dele virada para baixo, porque ele é um alimento bem sensível. Quando a gente fala da cebola também, é o mesmo caso do alho, né? Quando ele em contato sob refrigeração, ele acaba por amadurecer mais rápido e também fica murcho, né, e brota. Mas quando a gente usa ele, após limpo, né, e tirado todas a pelezinha dele, a gente pode estar, então, armazenando dentro de um pote e colocando, então, dentro da geladeira. O pão também é um alimento que as pessoas têm o costume de guardar dentro da geladeira e ele acaba por ficar ressecado. Então, melhor a gente deixar ele fora da geladeira, num lugar onde não tenha muita luz, para ele também não mofar, e ser consumido, então, até 4 dias. Tem outra coisa que é muito comum que as pessoas deixam dentro da geladeira, é o óleo, né? Então, assim, o óleo ele não precisa ficar dentro da geladeira, ele pode ser deixado em um lugar também, numa despensa que não tenha muita luz, porque o armazenamento dele, né, a gordura vai ficando mais densa, então ela também não é muito boa para quando a gente for cozinhar. Mas a Gisele não só cometeu erros, ela acertou onde colocar algum dos produtos que consome. Outras coisas que na verdade estão corretas, né? E as pessoas têm muita dúvida e perguntam quanto o ovo, né? De deixar na porta ou deixar dentro da geladeira, o melhor local com certeza é então nessa primeira prateleira. Os frios também, porque esses alimentos que são prontos para o consumo, eles quanto mais perto do freezer, mais a refrigeração é maior e assim a gente vai estar então deixando com que a gente consiga que esses alimentos estejam numa temperatura correta para a gente estar consumindo. Achou que são muitos itens para retirar da geladeira? Pois a lista é extensa. Também não devem estar sob refrigeração: o café, o açúcar e a pimenta. Algumas dicas são úteis no processo de reorganização da cozinha e ajudam a conservar melhor os alimentos. Quanto menos luz, melhor. Guarde as frutas em um local que não bata sol.
Use uma fruteira de plástico, pois as de inox podem causar contaminação. Guarde as verduras e legumes na parte de baixo da geladeira.